Bom, voltando aqui, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a personalizar a nossa página. Como que a gente vai fazer isso? Dentro da tag head, a gente vai ter que colocar um link para poder chamar o nosso CSS. Então aqui, eu vou puxar aqui um A, link, hell, perdão, eu esqueci de uma coisinha, é só link, tá? Link, hell, style, sheet, que é uma folha em cascata, tá? href, eu vou deixar aqui com hashtag por enquanto, que a gente não tem esse estilo, tá? Vamos fazer o seguinte agora, vamos colocar o type, que é o tipo de arquivo, é do tipo text, texto CSS. Tá? Vamos colocar ainda um médio aqui embaixo. Eu vou colocar all para que ele seja interpretado em todos os sentidos. Tá? Essa é a tag aqui para a gente poder, que a gente já viu na aula de HTML padrão, para a gente poder linkar o CSS em questão. Ok? Tanto faz a ordem, podia colocar aqui href, type, mas o interessante é ter esses quatro aqui. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos criar então um arquivo que ele está pedindo para buscar. Vamos salvar aqui como nome. Arquivo salvar como. Vamos salvar dentro da pasta admin estilo. Vou colocar como estilo index admin. Não usem espaços ou caracteres especiais, beleza? Opa, aqui teve alguma coisa errada. Deixa eu dar o Ctrl Alt S para salvar. Esqueci de colocar o ponto CSS aqui. Vou só apagar esse aqui agora para poder parar de encher o saco. Ok. Vamos pegar aqui. Então a gente está chamando estilo index-admin.css. A gente vai vir aqui no href, coloca dois pontos, porque estão em espaços externas, tá? Tem estilos. O nome do arquivo é estilo-index-admin.css. Tá? Com isso, teoricamente, então, ele tem que puxar o arquivo CSS que a gente acabou de criar para a gente poder personalizar isso daqui. Tá? Vamos fazer o seguinte, então. No estilo index-admin, a gente vai personalizar primeiro o fundo do site. Para isso, a gente volta lá no Fireworks, vamos pegar esse gradiente que está aqui. A gente pega aqui essa ferramenta de área de exportação, exporta um pedaço, pode ser um pixel só, desde que ele esteja numa posição um pouco mais viável, seria, por exemplo, sei lá, uns 10 aqui, só para ele poder pegar. Botão direito, área de exportação, sempre deixa por padrão o PNG 32 aqui, tá? Para que eu não perca a qualidade. Vou voltar aqui, que agora estou nos sites aqui, TNN a pasta, a gente vai fazer uma pasta admin, IMG, a gente coloca como temp fundo, para que a gente possa identificar depois, tá? Temp fundo é o nome da imagem, a gente volta lá, no área, estilo index admin. Bom, antes de mais nada, vamos zerar essas bordas aqui, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, margem, zero, alto para tudo. Vou pegar aqui a tag body, pelo menos, antes de mais nada. Zero alto, paging, zero. O que ele vai fazer nessa tag aqui? Deixa eu pegar aqui, ó. Para quem já fez as minhas aulas de CSS, sabe que a estrutura básica do CSS é essa, tá? A gente pega aqui, por exemplo, a gente definiu que ele vai ter a margem zero e o paging zero. Então ele vai ser colado com o nosso texto. Se você for ver o index aqui, dá para você ver no executar aqui. Vamos pegar aqui no host, para a gente poder abrir. Vem aqui no TNN, admin, e está aqui sendo executado. Não tem nada sendo exibido aqui, tá? Porque a gente não colocou nada, mas se a gente colocar alguma coisa, ele vai estar zerado a margem aqui, tá? Vou pegar agora a página aqui, ó, a seção principal, que é a master admin. Como é a classe, eu vou colocar com ponto. Vou dar um enter aqui, ponto, master admin. Vou colocar aqui um background, image. Esse aqui para deixar ele bem organizadinho. Background image, URL e a pasta que está a imagem. Vou vir aqui, por exemplo, está em img,
Peraí, é temp fundo, se eu não me engano. Temp fundo.png. Vamos só confirmar lá, vou deixar a pasta aberta aqui para que a gente possa confirmar o nome das imagens, para a gente não se confundir, tá? Vem aqui em tnn, admin, img, temp fundo.png, isso mesmo. Aí no caso, continuando aqui, além disso, a gente vai fazer o que? Pedir para o background, que é a imagem de fundo, se repetir, repeat. Vou pedir para ele repetir na parte do X, tá? Dá um Ctrl S, que ele vai repetir na horizontal. Bom, não dá para perceber muita diferença na verdade, porque é meio cinza, né? Então é meio difícil de vocês perceberem. Bom, o erro que eu cometi aqui é que, como ele está na mesma pasta, a gente não coloca aqueles dois pontinhos que estavam aqui. A gente tira isso aqui, tá? Aí ele vai ficar com as margens zero lá no teste que eu acabei de fazer aqui. É bom que aconteça esses erros aqui em aula, porque a gente consegue dar uma ajeitada e vocês conseguem aprender um pouco melhor. Tá, deixa eu apagar esse ponto aqui também. É difícil de visualizar um gradiente tão simples como aquele. É realmente difícil. Eu vou até pausar e tentar dar um zoom melhor, só um momentinho. Ó, agora dá para visualizar um pouco menor porque eu aumentei o tamanho aqui da master, tá? Se eu colocar aqui no caso alto, ele já vai diminuir, tá? Porque na verdade ele só vai pegar o gradiente no texto que ele tiver escrito. Vocês podem ver aqui, ó. É difícil de perceber, mas tem uma linha aqui embaixo, ó, bem quase que imperceptível aqui embaixo, que define até onde que estava a div, beleza? Se eu aumentar essa linha aqui, colocar aqui que tem que ser 100% da tela, aí fode a porra toda, né? Que ele vai ter que fazer o gradiente na marra, tá? Você pode ver que tem um gradiente aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, só alto, ele vai perder porque ele vai perder a altura e não vai ser necessário fazer o gradiente, tá? Mas tá certinho aqui mesmo, tá? Então, basicamente, era só vocês apagarem esses dois pontinhos aqui, já funcionou. Eu adicionei as propriedades extras aqui, que é a altura da div master. Vou colocar ela automático, porque conforme for crescendo o conteúdo daqui, ela vai crescendo também. A largura eu coloquei 100% para que ela seja visualizada e pegue em toda a parte em toda a largura da tela em quantidade de pixels e correlatos. Tá? Eu vou tentar aumentar um pouquinho mais, porque vi que está um pouco ruim a qualidade com um pixel só. Vou tentar colocar 2 pixels para poder aumentar um pouco a qualidade dessa imagem em questão. Para salvar. Aqui ninguém vai notar, mas na hora que estiver maior já vai dar para notar uma diferença bacana. Então, em vez de 1 pixel, eu ponho 2 pixels lá. Vou apagar isso aqui então, da div login. E beleza. Vamos definir agora qual vai ser na parte do header, tá? A quantidade de header que a gente vai ter. A header, ela vai ter uma largura. Vocês podem selecionar aqui na parte de exportação. Ela vai ter uma largura de 1000 pixels. Ou uma largura, pode ser uma largura 100% também, tá? Mas a altura, que é o principal, ela vai ter que ser 176. Então, beleza. A gente vai pegar aqui agora, pegar aqui, ó. A header é topo-admin, então vou vir aqui no estilo index. É classe ou era ID? Era ID. Então, como é ID, é jogo da velha, topo admin, abre, fecha chaves, ok. É isso mesmo? Ok, é isso mesmo, topo admin. Vamos colocar aqui um widget, largura, vou colocar 100% também, para que ele seja exibido em qualquer resolução, mas que ele pegue toda a tela em questão. A altura, eu vou colocar aqui de 176 pixels. E basicamente não vai ter mais nada a não ser a imagem. Então eu vou fazer o seguinte agora. Vou pegar aqui e deixar assim tranquilão. E na parte do topo admin, vou vir aqui e vou inserir a imagem em questão. IMG, SRC, vou jogar um jogo da velha aqui. Title, que é o que vai passar em cima da imagem. Vou colocar aqui título
área. Não, vou deixar sem título. Depois a gente coloca em outro lugar. E ok. Se você for voltar lá no site e atualizar, ele vai ter um espaço em branco para a imagem aqui. E você pode ver que ele já pegou aqui o gradiente no master conforme ele foi aumentando. Tá? Vou fazer o seguinte então. Vou pegar aqui no topo admin, no CSS, eu vou primeiro colocar alinhamento de texto para que a imagem seja centralizada. Então coloca text align center. Ou você podia colocar só isso aqui, ó, que é até melhor e mais recomendado, que é o margem 0 alto. E também o text align, para ter certeza que ele vai ficar no meio. Tá? Então vou pegar aqui assim, vou salvar o CSS, volto lá no index.php, vou lá no framework, eu vou só separar essa imagem aqui. Então vou pegar aqui 316 por 138 a imagem, então vou dar um Ctrl N. Eu vou colocar sempre tem uma margem de 2 pixels de erro, então eu coloco 308 por 140. E aí eu separo a index aqui. É muito importante que vocês tenham noção, tá, do que vocês estão fazendo, porque se você colocar um pixel a mais ou um pixel a menos, você tem que diferenciar isso no CSS. Para não confundir a cabeça de vocês, então eu vou fazer o seguinte. Então Ctrl N, colocar o tamanho real, que é 306 por 138, para que não confunda a cabeça de vocês, então. Tá? Vou vir aqui, separar, colocar aqui na posição 0 e 0, tá? Para que ele pegue inteirinho a imagem. Você fala, por que eu não exportei, que nem eu sempre faço, que é só selecionar a imagem? Porque ele vai pegar o fundo também, e o fundo não é interessante porque já tem o nosso gradiente. Vou pegar esse sem, isso aqui salvar, vou lá na pasta do computador, tá? Wamp, www, tnn, admin, img, salvar como logo-admin.png. Aí você fala, pô, por que você tem que entrar aqui? Normalmente o Fireworks ele cria essa extensão FW, então eu apago isso aqui, só para deixar logo admin para não confundir na hora de eu fazer. Então eu volto lá no Notepad++ e eu insiro aqui a pasta img barra logo-admin.png. Não se esqueça de colocar a barrita, salva a página, vai lá e tenta atualizar no navegador. Não pegou, então vamos ver o que está de errado aqui. Vamos tentar só apagar isso aqui. Varia de testes mesmo. Beleza? Então até aqui está bacana. Só que o que acontece? Ele está colado no topo da tela. O que a gente faz com isso quando está esse colado? Você pode definir duas coisas. Ou você simplesmente dá um margin top aqui, ó. Vou dar um margin top aqui. Margin top. E coloca uma altura um pouco menor, tipo vamos supor 15 px. Vamos ver quanto que é a altura aqui específica no layout aqui. Vou selecionar aqui para ver qual a altura que ele fica aqui do topo. Vai ficar 11 pixels, então vamos supor aqui 11 pixels. E você diminui aqui a altura do seu topo aqui também em 11 pixels. Então seria 165. Você salva e ele ficaria certinho. Tá? Ou você simplesmente dá um margin top aqui, ou um paging, e você diminui aqui também. E você não diminui aqui. Só que é ideal você diminuir, porque se eu colocar uma borda aqui, ele vai ter dado uma margem aqui do logo, porém a área em questão do topo admin, ele teria ido mais para baixo. Então o gradiente aqui no topo teria criado uma margem. Tá? Seria uma parte branca nula do seu site. Então é bom você sempre fazer do jeito que eu fiz aqui, que é você dar um margin top e diminuir a altura do seu banner. Ok? Bom, beleza. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente viu que ele já deu o logo perfeitinho. Agora a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ver. Ixi, tá com bastante tempo. Então a gente vai continuar na próxima aula. Um abraço.